Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um Workflow, o podcast do Homes. E eu acho que esse vai ser muito especial, porque a resenha aqui antes já estava assim, um negócio muito bom, muito absurdo. Eu sou o Rafael Martinelli, CEO do Homes. Está comigo o Bruno. Opa, boa tarde pessoal. Hoje vai ser maravilhoso e espero que eu possa tirar muitas dúvidas sobre o que a gente vai discutir aqui. E para estar aqui com a gente hoje, a gente está com Luiz Gustavo, mais conhecido como LG da Tecnisa. Luiz, seja bem-vindo, se apresente. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, um privilégio estar aqui com vocês. Vocês que são uma ferramenta que impulsionam muitos processos dentro da Tecnisa, né? Que impulsionaram a nossa transformação digital. E certamente nós temos muitas informações, aprendizados para poder trocar aqui e compartilhar e ajudar quem vai estar nos assistindo, nos ouvindo, a ter uma visão talvez um pouco diferente sobre o processo e como o processo pode alterar, mudar a rotina da sua empresa e trazer resultados que façam bastante sentido e agreguem valor para a companhia. É isso, vamos lá. Muito legal, Luiz. Bom, de novo, obrigado aí por ter vindo. Na verdade, ele é conhecido como LG, né? LG. Tecnisa. E você está comentando que você é PMO lá, como é que é essa estrutura? Tem uma área de processos mesmo? Como é que funciona hoje? E você falou que trabalha direto na engenharia, né? E, putz, Tecnisa, uma empresa gigante aí com dezenas de centenas de prédios, né? Como é que é trabalhar numa engenharia? Como é que é mapear processo de uma área tão crítica, tão detalhista no sentido de qualquer erro ali é muito dinheiro, né? Sim. E também o positivo é, na hora que você melhora, você também economiza muito dinheiro, imagina nisso. Tudo é muito. Como é que é isso no seu dia a dia, ou como é que foi toda essa jornada, né? Que você estava contando aí que o Homes, nem sei quanto tempo já está na Tecnisa, mas acho que já está há alguns anos já. Alguns anos. Então conta um pouquinho como é que é esse seu dia a dia e como é que funciona hoje o PMO lá da Tecnisa. Perfeito, muito bacana. O PMO não é uma pessoa, tá, gente? Tem gente que acha que o PMO é uma pessoa, né? O PMO é uma área, um departamento de apoio estratégico dentro da organização. Dentro da Tecnisa, a gente está ligado ao diretor da engenharia, o Juliano Polito, que é um profissional que sempre teve muito essa visão de processos, de inovação. Então, sempre foi um visionário. Então, o PMO sempre foi uma área que trabalhou na padronização de todos os processos, na definição dos indicadores de todos os processos, na implementação de projetos, ferramentas. Então, é uma área bem estratégica dentro da diretoria da engenharia. E tão logo a gente chegou dentro da Tecnisa, então o Polito chegou em janeiro de 2022, e a gente implementou, a minha chegada se deu em março de 2022, a gente implementou o PMO com essa visão de ter que reestruturar toda a engenharia. A Tecnisa vinha passando por um momento de extrema transformação, a gente tinha a chegada de um novo presidente, que é o Fernando Tadeu Pérez, né? Um CEO de mercado, um cara muito bacana, que também tem uma visão muito boa de otimização de processos. Então a gente chega num desafio de começar basicamente do zero. Não existiam processos estruturados na engenharia. Então, eu lembro que suprimentos os caras faziam pelo Teams. Então, era um kanbanzinho no Teams, assim, ó, requisição, o que eu requisitei, o que suprimentos já estava olhando, o que estava contratado. E eu comecei a fazer uma análise inicial daqueles processos. E me lembro que eu peguei 2 cards e deletei. Falei, deixa eu ver se essa galera acompanha esses processos aqui mesmo. Deletei os cards, a obra acabou, está entregue. Eu acho que a situação foi solucionando. Não deu ruim. Alguém sentiu falta de algum material ali no meio. Talvez possa ter dado a dor de cabeça para alguém, mas a nossa principal missão era organizar, mapear todos os processos da diretoria de engenharia e todas as interfaces que ele tinha com as outras diretorias. Então, a gente começou trabalhando muito forte na nossa cadeia de valor. Então, nós desenhamos dentro de uma incorporação, uma construtora, quais são os principais processos e, a partir dali, a gente foi mapeando, fazendo um trabalho do PMO basicão. O PMO, antigamente, era uma estrutura muito rígida, né? Eu implementava processo, eu acompanhava o indicador, eu fazia plano de ação, eu acompanhava os resultados, mas ele não tinha uma flexibilidade, uma agilidade que o mundo exige hoje.
Então a gente até vê outras siglas como VMO, que é o PMO que agrega valor, né? Então o nosso PMO ele sempre teve essa natureza de ser uma ponte entre operação, diretoria, presidência e atendendo ali, né, desenhando os processos e as chaves que ligariam todos os processos, sempre com uma visão do todo, que é melhor para o todo, que facilita o trabalho e o resultado da companhia. Então, é muito desafiador, porque dentro da engenharia a gente tem uma série de stakeholders, são muitos interesses, né, que precisam ser atendidos dentro de um processo, mas com a ajuda do Homes a gente teve uma tranquilidade maior, uma ferramenta que nos apoiou muito nesse processo. Tem uma pergunta, LG, que eu sempre faço, porque é sempre uma dúvida para mim, né? Meu background sempre foi muito técnico, e aí quando eu vejo alguém não técnico falando sobre o processo, eu falo, poxa, deixa eu ver como é que é pelo prisma dele, né? Você está dizendo que você entra em março de 2022. Março de 22, e você começa a fazer o PMO basicão. Perfeito. Mas em alguma hora você precisa tirar os processos que você modelou do papel e entregar isso para as áreas, colocar as pessoas nesse processo. Como é que é a transição? Porque processo é controle dá trabalho. Sim. Quais barreiras que você enfrentou e quais os desafios que você teve quando você falou, não, agora beleza, no papel funcionou, vamos trazer isso para uma plataforma e vamos começar a controlar as pessoas. Qual é a tua experiência com relação a isso? Maravilhosa essa pergunta, porque muitas vezes quando a gente fala em processos, se começa a pesquisar pelas ferramentas. Sim. Não se trabalha a base do processo, né? Então, muitas vezes as empresas elas têm a visão equivocada, eu tenho que melhorar processo, contrato uma ferramenta. A ferramenta resolve, né? Exato, a ferramenta mágica. vai resolver, é mágica. E às vezes a ferramenta é espetacular, é excelente e o resultado é péssimo porque não se tinha essa visão do beabá. Sim. Então, primeiro esse trabalho, né, muito importante do beabá, do desenho. Depois que a gente tinha todo o desenho feito, nós partimos em busca da tecnologia, foi quando a gente encontrou com o Homes e se encantou com as funcionalidades que a gente vai detalhar e conversar mais à frente. Então, a gente escolhe a ferramenta e, a partir disso, a gente começa a capacitar os colaboradores, a utilizar a ferramenta. E aí, cara, assim, é muito engraçado porque eu sou um cara de processos, mas toda a minha formação é na área humana. Então, eu tenho um MBA em desenvolvimento humano, psicologia positiva, porque desde cedo bastante. Eu entendi, cara, o processo eu vou entender no dia a dia, no campo, ali na raça. Mas eu preciso entender do fator humano. Então, entra toda essa lógica de convencimento, de você demonstrar para o colaborador que aquilo não vai roubar o emprego dele, que aquilo é ruim para quem é medíocre. Então a gente tem que deixar claro, cara, se você for um colaborador mais ou menos, realmente... Não adianta romantizar. Exato, não adianta. Então assim, a gestão, eu sempre aprendi com o professor Falcone, é a busca pela verdade. Sim. Então um processo mapeado, papéis, responsabilidades, ele premia aquele cara que trabalha direito, que faz as coisas dentro do prazo, né? Então... Tem também de envolver, né? Porque eu vejo Sim. muita gente que faz um baita de um processo. Perfeito. Assim, agora é assim. Perfeito. Convida as pessoas, traz junto, olha, o que você acha? Perfeito. E às vezes você já sabe até a resposta, mas você não deixa, Sim, porque ele sente parte daquilo. Isso é muito importante. Né? exatamente. É. Extremamente importante. E eu sempre desenho os processos com quem aperta o botão, quem está na operação. Porque às vezes você conversa com o gerente da área, cara, ele não tem a mínima noção de como a coisa acontece ali, o processo sendo feito, de como, na verdade do processo, né? No dia a dia, na rotina. Então, trazer essas pessoas para dentro do mapeamento do processo é fundamental. Então, o componente pessoa, ele é o componente mais importante nessa implementação. Porque é o que o Rafael comentou. Eu posso ter a ferramenta, mas se a pessoa não quiser, se ela colocar dificuldade, se ela começar a fazer com que aquilo ali seja colocado em xeque. Não sei não, esse processo, eu falo aqui que eu aprovei, mas eu não lembro de ter aprovado não. Isso aqui está meio estranho. A pessoa, ela descredibiliza toda a ferramenta, então é um processo muito humano. É um processo que a gente tem que ir trabalhando nessa linha de realmente vender, de que aquilo ali vai auxiliar a pessoa a mostrar o quanto ela é boa. Sim. Porque a gente acredita, e eu gosto de mapear processo sempre olhando o que a empresa faz de bom. É uma investigação apreciativa. Então isso também é importante. Muitas pessoas, quando vão mapear o processo, ela foca no que não acontece de bom na empresa.
E aí quem está do outro lado já fala, esse cara veio aqui só para falar o que não acontece de bom. E quando você mapeia, cara, isso aqui seus é muito bom, então isso aqui nós vamos manter, mas essa parte daqui nós vamos ter que melhorar. Então engajar o colaborador para dentro do mapeamento é fundamental, é muito importante para o sucesso dessa gestão de processo. É interessante, né, que acho que já é o 3º ou 4º cliente que a gente conversa que não é de TI. E olha o Homes e fica apaixonado e implementa e faz, assim. Se você me perguntasse inicialmente, Bruno, o que você acha? Alguma formação técnica deve ter. Não, eu sou de humanas. Minha melhor característica é entrevistar as pessoas. Perfeito. E no final eu implemento o Homes. Né? Interessante como a facilidade da plataforma, ou de uma plataforma, e não só do Homes, eu acho que de qualquer software hoje em dia, perfeito, ela instiga o uso. Né? E aí quando você instiga o uso, a pessoa tem prazer em fazer aquilo, prazer em participar. Se fosse algo que tu falasse, não, mas pô, para participar desse processo aqui, o cara acorda e fala, caraca, tem que atualizar. Aí já não vai. Né? Então é uma mescla, tecnologia, pessoa, processo, tudo junto. Né? E só para pegar um gancho e pedir para ele comentar, ele estava comentando aqui na nossa resenha, que a gente falou que ia ser muito boa, e você fala isso quando você faz a sua abertura, você fala de flexibilidade, você fala de agilidade, ou seja, como é que também a plataforma ajudou vocês nisso? Porque é que a gente fala, a única certeza que a gente tem, e você deve ter mais do que nós dois juntos, que é que o processo vai mudar, né? Ele vai mudar alguma hora, né? Mas como é que você também, o que o Bruno falou, pô, eu preciso mudar o processo, fala, putz, vai dar um trabalho para mudar isso aqui, deixa assim, deixa errado, né? Como é que isso tudo junto ajuda vocês lá no dia a dia? Boa. É interessante porque quando a maturidade em processo vai crescendo, automaticamente as pessoas vão se engajando, porque elas participaram, elas conhecem do processo delas, elas começam a perceber os primeiros ganhos da implementação da ferramenta. Então, os próprios usuários vão contribuindo muito com os ganhos que a gente pode ter dentro do processo. E o mais importante é você ter uma ferramenta que possa acompanhar essa melhoria contínua. Porque a gente vive repetindo, melhoria contínua, fazer diferente, pensa fora da caixa. Mas quando a gente leva isso para a prática, você tem uma melhoria de processo, você já identificou. Mas, cara, para você mudar aquilo, você precisa da aprovação de você precisa passar pela diretoria, você precisa mandar essa melhoria para um desenvolvedor de uma ferramenta, o cara vai demorar lá 10, 15 dias. Então, desde quando a gente implementou o Homes, uma grande sacada foi a de colocar pessoas dentro da companhia para desenhar os próprios processos. E o Homes é uma ferramenta muito amigável nesse sentido. Então, hoje eu tenho um menor aprendiz, um moleque novo, bacana, inteligente, e o cara ele já faz alguns ajustes dentro do Homes. Não. E olha que interessante, lembrando desse cara, é que ele atende chamados. Então, toda vez que eu preciso trocar um documento, algo, eu tenho um ritual lá que são chamados, porque tem algumas situações que a gente não permite ao usuário essa flexibilidade. Eu quero mudar um mapa de coleta? Peraí, você vai ter que passar pelo controle do processo. Então, a gente trabalha em alguns casos dessa forma. E ele era sempre um cara que trabalhou dentro da área do SG, ele ia dentro da obra, ele implementava pesquisa de satisfação de colaborador, mas ele, cara, sentia que não participava do todo. Quando ele, cara, começou a atender chamado no Homes e apareceu um dashboard com o nome dele, atendimento de chamados, Gustavo Silveira, 15 chamados, cara, o cara ficou doido. O cara diz, relatos, tá? Que ele voltando no metrô, ele entra dentro do aplicativo do Homes, que é mais uma maravilha do Homes, e ele puxa chamado para ele. Porque o menor aprendiz, ele não trabalha um dia da semana. E o cara não quer que os outros atendam os chamados, ele quer atender o chamado. Então, assim, a facilidade que a ferramenta nos dá de mudar os processos, de melhorar os processos, é uma grande vantagem, porque, como vocês disseram, o processo muda muito, e a gente tinha a possibilidade de mudar, testar, opa, não foi legal, volta, reconecta. Então, a gente tem muita tranquilidade hoje para melhorar, e essa visão de melhoria contínua, ela basicamente vem dos próprios colaboradores. O PMO hoje, ele atua de forma mais reativa, porque quem pede para mudar é o cara de suprimentos, é a pessoa de orçamento. Então, se a gente for pensar do primeiro processo até hoje, muitas mudanças foram feitas
e foram determinadas por as pessoas que estavam dentro da própria operação, feita de forma rápida, surpreendente, porque a pessoa acha que vai demorar. Cara, mudou, já está rodando a nova versão, Então aquilo ali é muito rápido. E como a gente tem um controle sobre os dados que vêm do Homes, dados e documentos vindo das APIs, então consigo ver ali em tempo real. Está melhorando essa alteração do fluxo? Esse gargalo realmente sumiu? Ele continua? Então é muito bom porque a gente tem essa rapidez, agilidade para fazer qualquer alteração e a gente consegue ver o resultado muito rápido. Eu lembro um caso aqui do nosso processo de suprimentos, que o processo começou a abrir um gargalo gigantesco na área de suprimentos, a gente viu que, cara, não dá para... A gente mede a produtividade, a gente sabe que cada comprador ele tem um limite de tarefas que ele consegue cumprir. E aí a gente, usando os dados, a gente percebeu que existiam muitos pedidos que ultrapassavam 80% da quantidade de processo, que eram compras de materiais abaixo de 10 mil, até 10 mil reais. E aí nós percebendo isso, nós olhamos os valores, cara, é 80% da quantidade de processos e 2% do valor total da obra. Olha só. E isso está gargalando suprimentos, espera aí. E a compra grande, que talvez tenha que ficava na mais fila. tempo, ficava lá na Perfeito, ficava na fila. Não, ou você não dava tanto tempo, não dava tanta atenção. Exato, exato. E aí o que nós fizemos? Um processo de 10K. Então hoje a obra abre o processo, ela faz a coleta dentro de um software e uma plataforma que já faz, né, essa coleta de dados entre os fornecedores pré-cadastrados, já gera o pedido e suprimento só valida. Cara, deixa eu ver se esse cara está quebrando alçada, se ele está fazendo 3, 4 pedidos com o mesmo fornecedor, deixa eu verificar alguns pontos importantes e o processo segue. Então, assim, a gente conseguiu diminuir o prazo médio de atendimento de suprimentos para pequenas compras e deu mais tempo para a equipe de suprimentos olhar realmente aquela compra que corresponde a 98% do valor da obra. Então, essa é a visão que o acompanhamento de processo nos permite. E essas mudanças rápidas que a gente pode fazer, como mudar um fluxo, criar um novo fluxo em um dia, para já atender a necessidade da obra de 10K. E é interessante, né? A gente estava conversando com outro cliente, né, Rafa? E ele trouxe uma abordagem que eu achei muito boa. Eu falei, vou começar a usar isso. Ele falou, processo vicia. Né? Então, depois que você começa a ver os ganhos do processo, você não para, você quer mais. Isso aconteceu lá também, assim, de uma área chegar e falar, olha, pô, fui no colega aqui do lado, ele está todo automatizado, com farol, com tudo. Eu quero também saber como eu posso automatizar minha área. Esse tipo de contaminação positiva aconteceu também na Tecnisa? Certamente, a engenharia puxou todo esse primeiro start dessa visão de gestão de processos, mas hoje essa é uma visão de toda a companhia. Então, para 2025, inclusive, uma das metas mais agressivas da companhia é mapear, fazer todo esse processo que foi feito dentro da engenharia com as demais áreas, para que a gente possa otimizar os processos, utilizar melhor o Homes também dentro das áreas que compõem o grupo Tecnisa. Então, cara, eu concordo, realmente vicia, a gente toma gosto de ter informação em tempo real ali, né? A gente para de ter a incerteza. Esse processo demora porque o setor fiscal não libera a nota rápido. Quando você coloca o processo, você vê assim, caramba, o setor fiscal, o cara bate a meta dele, ele está olhando a nota perfeita. Agora, essa nota que foi emitida em dezembro só foi lançada em janeiro. Então, o gargalo, será que é o fiscal ou é a obra? Sim. Então, assim, ter essa visão dos processos ajuda muito ao desenvolvimento da companhia, produtividade dos colaboradores, né? Então, a gente evolui muito. Então, vicia mesmo e a companhia, percebendo os ganhos dentro da área da engenharia, ela começa também a partir para esse novo momento. E a gente está bem otimista para 2025, estamos namorando aí a inteligência artificial do Homes. Está como uma das grandes metas essa implementação para 2025, para a gente efetivamente também chegar num novo patamar de processo na empresa como um todo. Eu vejo, e com certeza acontece na Tecnisa, não só esse vício, mas um vício positivo, que é processos falham. Sim. E ou falha algo que não tinha processo. Aí toda vez que tem uma falha, vamos criar um fluxo. Perfeito. Vamos criar um workflow para que isso não, ou vamos criar uma regra para que isso não aconteça mais.
Então, quando você cria essa cultura, Perfeito. acaba acontecendo coisas desse tipo, né? Exemplo real. Nós temos muitos contratos de faturamento direto. Então, são contratos de material e mão de obra. Então, para não haver bitributação, eu, Tecnisa, compro alguns materiais para o meu fornecedor. Só que esse material é entregue para o almoxarifado dele, é recebido pelo almoxarifado dele, e a gente percebeu que estava tendo um aumento do multas e juros de notas de faturamento direto. Então, nós falamos, cara, vamos criar o portal do faturamento direto. Então, esse almoxarife não manda mais a nota por e-mail. Porque é isso, cara. Nós estamos acostumados a trabalhar com Homes. O cara esquece o e-mail. Sim. Então, tudo de nota chega através do Homes. Quando o cara vai lembrar do e-mail, já passou. Às vezes, o almoxarife encaminha um e-mail de um fornecedor que não é tão conhecido do meu almoxarife. Então, passa batido e você está ali pagando multas e juros. Então, hoje, o fornecedor... ele solicita o faturamento direto pelo Homes, a gente faz a geração do pedido, esse pedido é enviado para ele, ele recebe e quando a nota chega, ele anexa a nota também dentro do portal para que essa nota chegue para o meu administrativo fazer o lançamento e posterior pagamento. Então, a gente tem observado já nesse mês uma redução considerável do extravio de notas, do pagamento de multas e juros, e é uma visualização do que você falou. Tudo que a gente vai olhando ali, vai percebendo que, pô, isso aqui é por e-mail, eu preciso controlar, às vezes dá uma treta lá entre setores, eu não tenho a informação precisa, eu não sei o que aconteceu, o cara vira e fala, cria um processo e a gente vai desenvolvendo. Maravilha. Tem razão. E é interessante, né, que o fornecedor é interessado. Muito. Então, para ele, se você falar, olha, é um portal, ele tudo bem. Desde que eu receba essa nota, eu entrego pessoalmente ela isso, se for o caso, para você, né? Então, é o meu cliente, pô. Sim. E aí, assim, não mudando o foco, né? Mas, assim, a construtora, ela tem relações não só com centenas de fornecedores, perfeito, mas talvez com os fornecedores principais, que são os terceirizados, né? Toda construtora tem, claro, tem seu corpo técnico, tem a sua equipe, mas o mercado chama de subcontratados, enfim. Como é que é o controle disso? Porque no Brasil, né, em da legislação, se você tiver problema, por exemplo, algum problema trabalhista, você é corresponsável. Perfeito. Muitas indústrias têm isso, e a construção civil acho que é uma das que mais tem essa responsabilidade. Como é que a Tecnisa trabalha com isso? Como é que é o controle disso? E eu tô, lógico, nessa pergunta que a gente conversou disso antes, eu achei sensacional o que você explicou aqui. E, enfim, como é que é feito toda essa gestão dentro lá da empresa? Boa. O primeiro passo é que já na contratação, quando eu vou disparar a minha requisição, eu disparo ela através do Homes. E vai um link para o participante externo, os fornecedores, eles enviam a proposta preenchendo a minha requisição padrão. Isso é maravilhoso, porque evita aquela grande dor de cabeça da equalização do mapa de coleta. Pô, o cara mandou em metro quadrado, outro mandou em metro cúbico, outro mandou uma verba, só uma linha. Então, quando eu envio a requisição para ele e ele preenche os dados, eu já vou ganhar dentro do meu processo uma grande qualidade e rapidez para fechar o contrato. E mobilização dentro da construção civil, você mobilizar o cara no prazo certo, dentro do menor prazo possível, cara, vale muito dinheiro. Eu sei que não é talvez o melhor exemplo, porque quando a gente faz obra em casa, dependendo do pedreiro e da pessoa que a gente contrata, a gente não vê o negócio andar. Nunca. Mas quando a gente contrata uma empresa boa, uma semana, meu amigo, você não tem a noção da diferença que faz. Então, tempo é dinheiro na mobilização. Então, a gente envia toda essa documentação para o fornecedor e já envia também, junto com a requisição, a minuta contratual que determina todos os documentos que ele tem que entregar. É praxe, né? As empresas já trabalham dentro dessa forma. Quando a contratação é fechada, esse fornecedor ele recebe um link e ele vai imputar as documentações da empresa e do colaborador. Então, ele tem um portal do fornecedor, a gente recebe a documentação da empresa, recebe a documentação do fornecedor, isso passa por duas áreas através do Homes, o administrativo de obra e a equipe de segurança do trabalho, e quando essa documentação é aprovada, ela já integra com a minha catraca, com o meu controle de acesso. Então, eu já sei que aquele colaborador, ele fez o treinamento de integração, ele entregou todos os documentos de segurança, está tudo certo, ele está apto para entrar dentro da obra.
E todo o controle de renovação dessa documentação também é feito via Homes. Então, toda vez que o ASO desse cara vai expirar, 30 dias antes, o fornecedor é notificado para que ele possa trocar e renovar essa documentação também através do Homes. Então, nós temos uma gestão bem robusta de toda essa documentação dos colaboradores, das empresas que estão dentro do nosso canteiro, e o resultado final disso é um portal da transparência jurídica. É muito comum os advogados ficarem ligando para os administrativos de obra, pedindo, pelo amor de Deus, cara, acha o documento do João, esse cara entrou na obra, ele trabalhou na obra, 15 dias... Recebeu EPI? Recebeu EPI? Tem ficha assinada? Então, hoje, o próprio jurídico pode acessar o portal e dentro do portal ele é um dashboard, né? Então todos os documentos, informações, os fluxos do Homes já estão disponibilizados dentro do nosso BI e ele pode ter ali o controle de acesso, o primeiro dia que o cara entrou e o último dia que ele saiu, toda a documentação do contrato da empresa do cara, então o contrato que foi assinado, a ata de reunião inicial que determinava que o fornecedor tinha que apresentar toda essa documentação, todos os documentos de mobilização, então é o ASO, ficha de EPI, a ordem de serviço, certificados de treinamento, né, que são muito importantes, e também a documentação de pagamento. Então todas as notas fiscais que foram pagas para essa empresa e a documentação que acompanha, cartão de ponto assinado, o GFIP, CFIP, pagamento do fundo de garantia. Então, toda essa documentação está disponibilizada no portal e a gente começa a ter uma melhor assertividade nas ações, nos acordos, né, nos resultados que a gente tem desse passivo trabalhista, que é muito comum, porque hoje a gente tem como se defender, tem os melhores... a melhor ferramenta para unir toda essa documentação e dar para o advogado o que ele precisa para, no mínimo, defender com organização a empresa. Então, isso tem dado os bons resultados dentro da Tecnisa, uma organização bem bacana, um processo que trabalha muito bem de ponta a ponta. Tudo dentro do Homes também. É interessante, né? Você falar assim, 3 anos de obra, eu consigo fazer o drill down e chegar no dia que aquele funcionário entrou na catraca, Sim. Como é que estava o ASO dele. Isso é controle, né? Isso é processo. E é interessante, porque isso, no geral, é muito normal, né? Controlar a validade, controlar, característica dos documentos em ferramentas de armazenamento de documentos. Mas, no geral, não é normal em ferramentas de processo. Né? Então, acho que uma grande vantagem talvez seja você conectar o repositório de documento com o processo. E aí, a partir dali, você tem realmente uma espinha dorsal que controla a obra como um todo, atrelado ao repositório de documentos que te permite toda essa documentação. No futuro, nada impediria, por exemplo, do teu advogado acessar e falar, não, vou fazer uma consulta que eu vou pegar já o documento daquele cliente, daquele funcionário, né? E é uma aula de processo, porque quando a gente pensa em processo, no geral, não são processos tão grandes e tão longos, né? O processo, no geral, é short term, né? Eu comecei, fiz o que tinha que fazer, terminei. Mas, uma obra é 3 anos, 4 anos de processo. E a gente tem que garantir ali todos os dias tudo que está acontecendo. Então, realmente, é bem interessante a abordagem que a Tecnisa está fazendo e, com certeza, não é uma abordagem comum dentro do nosso trabalho. Né? Não é. Mesmo falando, eu acho que grandes construtoras se aproximam, mas eu nunca vi uma maturidade tão grande na engenharia, né? Você vê, às vezes, os processos administrativos, eles são mais fáceis de mapear. Uma contratação não muda muito. Você pode ter mais ou menos passos, uma demissão não muda, um reembolso de despesa, pode ter uma alçada a mais, compras. Mas a engenharia, ela é um negócio hiper complexo, né? E chega a um nível mais baixo lá do pessoal usar mesmo o processo, ou fazer parte do processo, ou fica mais uma camada de coordenação? Não, hoje, por exemplo, o almoxarife, ele recebe a nota. O Homes tem uma parceria bem bacana, a gente captura as notas de material direto da Cefaz e elas vão ali para a nossa central de busca. Então, quando o meu almoxarife recebe aquela nota, cara, a nota chega, o cara confere, bota caneta, ela cai, amassa, fica uma nota feia, né? E antes a gente digitalizava essa nota, né? E quando chegava na sede, a nota feia, a digitalização era ruim, você não conseguia ter acesso a todos os dados. Então, hoje, ele recebe essa nota, mas para ele lançar para pagamento, cara, ele vai lá na central de busca, digita o número da nota e ele, almoxarife, inicia o processo de pagamento.
Então, hoje, o almoxarifado da Tecnisa, ele trabalha dentro do Homes, ele faz o recebimento de material através de um software de inspeção de ficha de material. Todos esses dados, eles também vão ser ligados através... a gente chama de um ecossistema digital. Então, isso foi a sacada que a gente teve nessa arquitetura e fica uma visão legal de arquitetura de processo. É o que o Bruno estava comentando, é você entender, mapear o processo, mas você criar chaves primárias para que todos esses processos possam se relacionar. Sim. E aí o que a gente percebeu cara, o Homes ele é espetacular como um workflow de processos, né? Captura de documento, gerenciador de tarefa, a gente tem um log de tudo, a gente tem uma série de informações, mas ele, por exemplo, não seria a melhor ferramenta para eu receber material, porque tem ferramentas específicas para recebimento de material, para conferência de qualidade de serviços executados. Então, o que a gente... Mas ele é orquestrador. Exatamente. Então, ele orquestra esse processo e o que a gente criou foi um grande ecossistema digital, onde a gente tem uma série de ferramentas, cada uma faz o melhor que ela pode. Os processos estão arquitetados dentro do Homes, estão querendo ou não, suprimentos, pagamento de notas, os principais processos vão trafegar dentro do Homes, mas eu consigo levar tudo para um data lake e organizar os dados e documentos dali. Então, além de eu saber que dia que o cara entrou, eu sei qual empresa que ele trabalha, eu sei qual a frente de serviço que aquela empresa faz, então esse cara é da frente de alvenaria, eu sei qual que é a programação semanal daquele cara, essa semana ele tem que fazer a alvenaria do 7º pavimento, eu consigo ver se foi feita, se foi inspecionada, se está aprovada, tudo dentro desse ecossistema digital de dados, informações. Então, nós chegamos num nível de maturidade realmente de processo. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas vocês estão há 3 anos na Tecnisa, mas são 13, 14 anos para chegar a ralar. A gente começou lá nas obras, era um digitalizador, uma impressorinha. Tinha uma empresa que locava as impressorinhas, a gente digitalizava nota, boleto. A gente já fez isso. Já fez? A gente locava o equipamento. Perfeito, então. Era nessa... Não, tem que ter maturidade, né? Para eu chegar no nível de bloquear uma pessoa de entrar na catraca da obra, a pessoa não faz isso se não tiver maturidade. Porque a chance de erro é muito grande. Aí eu paro a obra, o cara ali, não, mas tá aí o documento. Pior, o colaborador, o terceirizado pode falar que, sei lá, você tá, como é que é? Alguma coisa moral, assim, sim. Como assim que eu não posso entrar nessa obra? Perfeito, então, tem outros riscos aí, tem que ter uma maturidade muito grande. É interessante isso, LG, mas esses são os processos complexos, mas tu estava me contando um que eu achei fantástico, que é do vizinho. Bom vizinho. Então, conta um pouquinho pra gente. Porque, né, quando a gente fala de processo, todo mundo fala assim, mas minha empresa não é muito grande assim, eu não tenho 800 passos no meu processo. Não, processo às vezes é uma coisa pequena e um pouco mais simples, né? Perfeito. Conta um pouquinho a história do bom vizinho. E nem sempre o mais complexo é o que dá maior impacto. Geralmente mas nem sempre. Boa. O Bom Vizinho faz parte de um programa das nossas ações de ESG, onde a gente busca atender a necessidade de todos os nossos stakeholders, e o vizinho ele é altamente impactado com o entorno da obra. Então, se você está ali no Jardim das Perdizes, 4 obras agora em andamento, né? Então você tem ali um fluxo de pessoas muito grande, um fluxo de veículos muito grande. Então, a gente pensou numa solução para oportunizar esse cara a abrir uma reclamação ou também um elogio sobre o trabalho que está sendo feito ali. Até porque se você não dá um canal para a pessoa, ela vai no Google, ela vai no Reclame Aqui, porque às vezes ela nem sabe onde ir. Ela vai no site e não acontece nada, então... Mas, enfim, continua. Perfeito, um ótimo ponto, né? Assim, então, oportunizar ele e direcionar ele, né? Então, quando a gente vai começar uma obra, a gente fala, olha, eu sou a Tecnisa, vou fazer barulho, vou te incomodar, mas está aqui um contato direto para que você possa reclamar, sugerir, enfim, ficar aberto para a vizinhança. E nos nossos tapumes a gente tem os QR Codes. Então, tem lá programa Bom Vizinho, faça aqui sua reclamação, sugestão. É só apontar a câmera direto para o QR Code, ele já vai abrir um processo dentro do Homes,
o vizinho vai colocar lá a reclamação, vai fazer, né, o descritivo, ele pode gravar um vídeo, pode tirar uma foto ali em tempo real, salvou, enviou. Esse fluxo cai para a nossa assistente social, vou dar o crédito para ela, é a Lígia, maravilhosa. Ela tem uma paciência bastante lá e ela vai fazendo a triagem desses chamados e vai direcionando para o engenheiro da obra, em alguns casos para o diretor de engenharia. Então a gente vai ali depois consolidando todos esses chamados e verificando, cara, o que incomoda mais no vizinho, qual a maior reclamação. E através disso, por exemplo, a gente vai tomando decisões de toda a logística da obra, por onde o meu colaborador vai passar para não incomodar tanto, lava-rodas automático na saída de todos os caminhões. Então, o cara, quando vai sair, ele tem ali um jato d'água, faz uma lavagem para que ele não suje demais o entorno das obras. Legal. Então, a gente vai tomando algumas ações. Horários também. Horários de concretagem. Toda vez que vai se exceder algum horário, algo nesse sentido, a gente procura falar com o síndico, olha, hoje aconteceu isso aqui, talvez a gente vai incomodar até um pouco mais tarde. Então, a gente procura trabalhar de uma forma que possa impactar. A gente sabe que impacta, mas o Homes também é um bom aliado para esse tipo de situação. E um projeto que é parecido à forma que a gente abre o chamado, mas que faz muito sucesso entre os nossos colaboradores, é chamado de Fale Fácil. Então, o Fale Fácil também é um QR Code que está divulgado em todos os ambientes da nossa obra, onde o colaborador ele pode reportar uma situação de risco. Então, ele fala, cara, olha, não tem proteção na janela aqui do 5º pavimento. E esse chamado cai direto para o técnico de segurança da obra, que também toma uma ação imediata para minimizar o impacto daquela situação. No final do mês, a gente pega todos os chamados e escolhe os mais relevantes e premia o cara com celular, uma bicicleta, uma Alexa. Então, o Bom Vizinho e o Fale Fácil são funcionalidades que a gente tem através do Home, de abrir chamados através de um QR Code. Todo mundo conhece, é uma coisa hoje, né, que ficou muito comum, então é de fácil utilização e que tem feito bastante sucesso, porque a gente consegue lidar com dois stakeholders importantes, o vizinho e o nosso colaborador. É bem bacana. Não, e é interessante porque, de novo, né, provavelmente tinham sistemas de chamado, de ouvidoria que poderiam fazer isso. Né? Mas você ter isso dentro do mesmo sistema que controla todos os outros processos daquela obra é uma centralização interessante. Quando eu puxo, né, a chave primária que garante aquela obra para mim, eu tenho não só a documentação do funcionário, que é importante, como as documentações de pagamento, suprimento, almoxarife, tudo daquela obra, mas os chamados que vêm do Bom Vizinho, o Fale Fácil, é realmente um centralizador de processos. E isso dá a visibilidade que a obra precisa. Né? É diferente se você tivesse, por exemplo, 10 sistemas que você tiver, junta num, pega lá o que tem de chamada, vai no outro, copia daqui, joga para lá. Não, quando você dá um botão e você tem isso tudo, isso é uma tranquilidade muito grande. Perfeito. E o que o Rafa falou, né? Se fosse difícil, eu não ia reclamar ali. Eu ia reclamar em outro lugar que é mais fácil, eu ia fazer, eu ia escrever. Não só difícil, que eu imagino que deve ter devolutiva. Ainda deve ter uma parte do processo devolve, nem que seja, olha, desculpa. Perfeito, sim. Tá aí um exemplo, né? Se fosse por e-mail, o que acontece? Às vezes o e-mail não veio, não viu, foi pro spam, não mandou, não recebeu, tal. Como ali é chamado, ele vai ter uma devolutiva porque vai gerar uma tarefa para alguém atuar, né? Tem SLA. Tem dashboard depois. E são os ganhos invisíveis do processo. Então, assim, às vezes a gente vê o cara que foi no Reclame Aqui, mas a gente não vê, ou não veria se não tivesse uma ferramenta desse, os 15 caras que você atendeu, deu retorno, agradeceram pelo retorno e não acionaram um Reclame Aqui. Exato. Só ver o ruim. Que é, por exemplo, hoje o maior, eu quero saber como é que está a marca, temperatura né? da minha marca, eu vou no Reclame Aqui. Então, é engraçado porque o processo também, eu vi vocês falando em episódios anteriores sobre o ROI, né? Sim. Cara, como é que a gente vende isso? Por que isso... Eu também fico assim, cara, como é que toda empresa não tem uma ferramenta dessa? E eu faço uma analogia com o meu glicosímetro aqui. Então, eu sou diabético, eu tenho um monitor de glicose aqui. Cara, você não acredita na revolução que foi esse aparelho para a minha vida. Porque é isso, eu estou acompanhando o tempo, o dado em tempo real, subiu, desceu. Ele está conectado com a minha médica, que às vezes me dá uma chamada de atenção. Olha, cara, está acontecendo o que aí? Parou de usar o glicosímetro? Eu agora casei em novembro. Falei, cara, eu não vou usar esse glicosímetro, não. Vou casar, vou tirar férias. Depois eu volto. E ela estava lá, aconteceu alguma coisa? Você tirou?
dado em tempo real, a informação certa. Então, se eu estiver tendo uma hipoglicemia à noite e o aparelho, quanto vale isso? Então, assim, às vezes a gente vê, se eu fizer uma conta, eu vou falar assim, cara, eu vou gastar menos lancetas e tal, vou fazer no mês e tal, não sei o que, nossa, mas ainda é mais caro. Mas a segurança que eu tenho, a qualidade de vida que eu tenho, isso não entra no ROI. Exato. Então tem coisas no processo, essa organização que não entra, cara. Não entra, não adianta. Difícil de medir, né? Difícil de medir. Então é uma direção mesmo, é acreditar que essa gestão de processo ela é o princípio fundamental para qualquer transformação rápida na empresa. Ela é mais rápida, ela é um caminho seguro e ela certamente traz resultado. Não, e é por isso que a gente diz sempre que ela contamina, né? Porque antes de começar o desafio, né? Igual você, eu vou comprar o glicosímetro e tal. Depois que você bota, você fala, meu Deus, exato. Como é que eu vivia sem isso, né? Isso, então, e aí você já não tira mais. É isso. Então, talvez eu acho que ter processos é interessante, ter uma ferramenta que simplifica a implantação deles é melhor ainda. Né? Então, você tem a visibilidade, inclusive, do intangível. Perfeito. E aí, no caso de vocês, quando chega no nível de maturidade, botar o vizinho, não sei nem como categorizar, porque ele não é cliente, né? Ele é, sei lá, ele é um... Ele chamou de stakeholder ali. Parte interessada certamente não entra na maioria das análises assim, pô, cara, sei lá quem é o vizinho, não vou... Não, ele faz parte sim, porque se ele começar a fazer reclamação, ele pode atrapalhar a minha obra. Né? Então, ele vai falar mal da minha empresa, ele vai falar pro outro, pô, a Tecnisa, não sei o que lá. Não, ao contrário, ele fala, pô, os caras são sérios, eu reclamei, eles me ouviram. Deve estar elevando a concorrência, fala assim, pô, lá na Tecnisa tem como eu reclamar, né? Pô, não dá para viver sem isso, né? Então, isso é interessante. E agora, LG, eu queria conectar, por exemplo, você falou, e obviamente eu vou perguntar isso porque a gente estava conversando sobre isso também, mas claro. Você falou que hoje o teu fornecedor, ele vai lá, sobe a nota fiscal, tá? E ele preenche os dados, o almoxarife preenche os dados e tal. O que você está vendo de inteligência artificial para 2025? Você falou que já estava no mapa, que você quer reduzir algumas tarefas. De todos esses processos, assim, se você pudesse fazer um resumão, onde você acha que você vai ter um melhor ganho ali para a Tecnisa com a adoção da inteligência artificial? Ganho imediato, eu penso no input de dados. Então, apesar da gente ter toda a busca da documentação e eu ter o documento, eu ainda imputo muitos dados de forma manual. Então, o número da nota, a data de emissão, a data de vencimento. E a gente brinca lá, né? Se você imputa lixo, sai lixo. Se você imputa coisa boa, vai sair coisa boa. Então, assim, para mim, um grande diferencial vai ser na confiabilidade total dos dados. Porque eu não vou precisar mais, cara, às vezes eu tiro um dashboard de antecedência de vencimento. Aí eu vejo lá, caramba, mas aumentou muito essa antecedência do vencimento. Algum bendito colocou lá que a nota vence, algum abençoado, boa, colocou lá que a nota vence em 2055. Aí eu, sabe? Então, assim, você... Fez em lote ainda. Reduzir e dar qualidade no dado, para nós é essencial. Quando você tem uma maturidade em processo, o próximo passo que você quer é dado estruturado. E quando você já tem os dados estruturados, a cereja do bolo, cara, é dado estruturado com muita qualidade. Então, quanto mais eu puder buscar da fonte o dado sem input manual, mais eu ganho, mais eu privilegio e dou... força para o meu processo e para os meus dados, né? Mais confiabilidade eu trago para os dados. Então, esse é um ponto que a gente vem muito animado para 2025. A nossa visão também é uma visão de agentes, né? De agentes autônomos que podem fazer algumas conferências. Então, a gente já tem trabalhado treinando inteligência artificial que confere. Agora, com a mudança de alguma dessas leis e regulações trabalhistas, o FGTS, alguns documentos que antes eram 15 documentos, hoje eles são reduzidos a 6. 6 documentos que têm um certo padrão. Então, a gente consegue também treinar a inteligência artificial para poder identificar os principais padrões ali e não mais requerer uma ação humana, somente daqueles itens que ela entende que estão com assertividade ou acurácia baixa. Então, a gente também tem trabalhado muito em comparação de documento. Visão computacional, cara, o que nós estamos avançando também é muito interessante. Semana passada eu estava numa reunião com técnicos de segurança do trabalho, estava tirando foto porque eles estão ensinando a inteligência artificial, o que é luva,
o que é uma proteção coletiva, o que é um gancho de um cinto de segurança, o que é um capacete, quais as áreas aquele cara pode circular numa obra com segurança, assim como a minha equipe de qualidade já está começando a treinar a visão computacional e ver, cara, isso aqui é uma alvenaria, isso aqui é um buraco, isso aqui é um furo que não precisaria estar aqui, isso aqui é lixo, essa área deveria estar limpa. Então, a gente tem tido algumas iniciativas nessa visão de input de dados com precisão, comparação de documento, interpretação de imagens, que a gente tem avançado. E eu sei que vocês também têm avançado em pontos muito próximos. Sim. Então, isso é o que nos deixa muito esperançosos. Eu aprendi com você, Bruno, você me falou uma expressão que o Homes era a prova de futuro. E aí eu fui comentar com o meu diretor, falei, cara, o Homes é a prova de futuro, mas o nosso ecossistema também é a prova de futuro. Isso é legal. E é muito bacana saber que os nossos parceiros também compartilham dessa visão. Por isso que é importante a gente trocar, conversar, para a gente tentar criar sinergia e atendendo, né, os interesses. Então a gente está muito animado para a inteligência artificial. A gente acredita que não é futuro, é presente. E a gente decidiu que nós não vamos ficar esperando ver acontecer. Ah, deixa lá as empresas testarem, olharem, depois a gente entra. Não, nós queremos testar, nós queremos errar, nós queremos alucinar junto com a IA. Nós estamos dispostos a trabalhar dessa forma, porque a gente acredita que é um caminho sem volta, muito bacana e que vai dar uma maior produtividade para as nossas equipes. Vocês têm um conceito de que a inteligência artificial é isso, ela vai liberar o humano para o maior potencial que ela tem. E a gente também tem a mesma visão. Eu não quero alguém que vá tirar o emprego do cara que está lançando a nota, mas eu quero o cara que está lançando a nota pensando no processo. Como agora eu posso tornar esse processo ainda melhor? Né? Quais gargalos eu ainda vejo? Então, eu acredito nessa sinergia, acredito muito nesse caminho e nessa direção. E acho que o processo, ele é o pilar principal disso tudo. Se eu não começar pelo processo, pelaquela parte sem glamour, eu não consigo chegar até aqui. E aí está também uma importância do Homes, porque ele está para o cara que é maduro e que está aqui na frente já, ele vai atender esse cara, mas ele também está para você, que está começando, que está escutando agora. Nossa, na minha empresa seria tão bom se eu tivesse um processo desse. É para você também. Então, acho que essa é uma vantagem legal da visão do Homes como empresa, porque dentro do ciclo de maturidade, de jornada de transformação digital, independente do lugar que o cara está, você consegue pegar ele pela mão e ajudar. Até porque, qual que é um dos problemas hoje que eu vejo quando se fala de inteligência artificial é que todo mundo só conhece prompt. Sim, sim. E aí, esta maturidade de processo, você vê, você já deu 2 ou 3 exemplos de onde aplicar no processo. Porque você está maduro no seu processo, você sabe os gargalos dele, você sabe que você precisa de um dado melhor. Aí você coloca a tecnologia, que no caso, hoje a IA está muito avançada para isso. Então, não tem processo, você vai falar assim, vou perguntar para ela alguma coisa, vai perguntar o quê? Eu não sei nem o que eu estou fazendo, quanto mais o que eu vou perguntar. E o que eu faço com a resposta, né? Você falou... Ela não nasce no vácuo, né, cara? Não nasce no vácuo. Né? Não, e você falou um negócio interessante, assim, dado errado entra, a resposta errada sai. É isso. Né? Isso é a máxima, não só da inteligência artificial, do processo de tudo. Sim. Né? E a gente vê também muitos casos de cliente que reduziram a quantidade de dados que eles precisavam tomar dos documentos, porque era alguém digitando. Então, vou botar a menor quantidade de dados possível para aquele processo poder andar. Com a inteligência artificial, você começa a captar um maior volume de dados, porque você tem menos necessidade de intervenção. Perfeito. Então, imagina que as decisões no futuro elas conseguem ser ainda mais precisas, porque você está tendo todos os dados. Perfeito. Eu sempre uso o exemplo da conta de energia elétrica, né? Eu posso pegar da conta de energia elétrica, por exemplo, a data de vencimento, o nome do cliente, o valor total. Fato, isso vai resolver o que eu preciso com a conta de energia. Mas se eu pegar numa obra e vier acompanhando, por exemplo, os dados de medição dela, eu consigo tomar uma decisão estratégica mais assertiva no futuro. Então, eu consigo chegar a pontos de sazonalidade, falando, cara, essa obra vai entrar em julho, e julho o preço vai subir, porque ele vai ter o dobro, o verão, no caso lá nos Estados Unidos, em dezembro lá, o consumo de energia vai aumentar. Então, assim, quando a gente fala de potencializar os seres humanos, é nisso. Assim, eu posso, como eu estou tirando a etapa manual do ser humano, ele vai agir estrategicamente em cima do dado. Qual dado? Todo que ele quiser.
Porque não é mais uma pessoa que está preenchendo, é o sistema que está fazendo. Perfeito. Isso foi um comentário interessante. O outro é o que você falou da visão computacional. É incrível o que a inteligência artificial está conseguindo fazer com foto. Né? A gente tem um caso que eu acho muito interessante, que em algum momento pode ajudar na obra também, que é você pega uma batida de carro, por exemplo, e a inteligência artificial é capaz de dizer qual é a peça, qual é o custo médio de mão de obra para a substituição daquela peça e se houve dano estrutural no veículo que indicariam ou que apontaria para uma indicação clara de perda total. Então, isso você faria com um cara muito avançado em análise de sinistro para tomar essa decisão. E hoje, com a inteligência artificial, você consegue. Então, eu fico imaginando uma empresa como a Tecnisa, com a LG, daqui a um ano a gente conversando, o que eles fizeram com a inteligência artificial dentro da obra. O vizinho amigo já está trocando ideia lá com a inteligência artificial, a inteligência falando, já mandando um áudio pro Pedro, falando, para de fazer barulho aí, porque pô, o vizinho está reclamando, né? Então isso é bem interessante, né? E o ecossistema, se uma peça do teu ecossistema não estiver funcionando, às vezes ele trava o todo. Então, se um fornecedor do teu ecossistema não for a prova de futuro, você realmente pode ter um problema, pode ter um gargalo ali. Então é interessante que vocês estejam olhando isso tudo. Mas essa questão de ecossistema que ele comentou é muito interessante, porque a gente tem vários tipos de clientes, né? Mas tem aqueles que olham para o Homes e acham que é a bala de prata. E assim, a gente consegue fazer muita coisa? Sim. Consegue. Mas às vezes um sistema especialista, num pedacinho do processo, vai fazer melhor que a gente. Perfeito. E aí o cara quer fazer uma coisa dentro do Homes e fala, cara, a gente não é aqui, mas nós vamos orquestrar tudo, não vamos fazer tudo. Perfeito. E ao contrário também não. Às vezes ele tem um monte de sistema que a gente olha e fala assim, cara, ele pode jogar mais da metade fora aqui que a gente consegue substituir. Eu acho que vocês já conseguiram chegar nessa maturidade, né? Do que é bom de um lado, o que é bom do outro. Mas queria que você comentasse, nem sei se isso aconteceu lá não, que a gente vê muito isso, o Home substitui muita ferramenta. Muita. Assim, a gente deixa um monte de ferramenta de lado. Por quê? Porque no fundo é tudo processo fragmentado que a gente consegue juntar. Né? Sim. Certamente, quando a gente chega na Tecnisa, a gente nos depara com uma série de sistemas, softwares, a gente até brincava, né? São as comunidades digitais ali, um sobradinho aqui, outro ali, você conecta um ao outro, uma dificuldade danada. Você não tinha relatório de nada, você não enxergava o todo, porque eu quero pagamento, você tira desse relatório. Eu quero pedido de compra, você tira desse. Então eram muitas ferramentas e eram ferramentas que eram ilhas. Elas elas não agregavam em outras ferramentas. E a gente começou a perceber que você pode ter o melhor de cada ferramenta, desde que essa ferramenta não seja também uma ilha. Então, o Homes ele tem as APIs. Então, eu consigo acessar todas as informações do fluxo, o processo, o protocolo, todos os detalhes, todos os documentos. Isso vem para a minha base de dados. Então, a gente percebeu que se a ferramenta ela tivesse essa visão, ela poderia participar desse ecossistema, a gente levaria todas as informações para o mesmo lugar, a gente conseguiria, né, a famosa fonte única de verdade, então está tudo ali, todas as ferramentas importam os seus dados para dentro do nosso banco e a gente vai trabalhando com uma série de informações, que é uma outra visão que a gente tem da inteligência artificial. Cara, tem tanta informação ali agora que eu não sei por onde começar. Sim. Eu tenho informação do cara da catraca. Quando ele passa, a catraca me fala se ele está neutro, se ele está nervoso, se ele está feliz. Eu tenho uma estação meteorológica que me fala se está chovendo, se está calor, se está frio, e eu tenho a produtividade do cara. Será que tudo isso se liga? Não sei, mas uma inteligência artificial poderia ser capaz de pegar todos esses dados e gerar uma série de insights que hoje eu não tenho braço para fazer. Então, a gente tem essa visão e muitas ferramentas saíram para o Homes entrar. Então, o Homes ele embarcou para dentro dessa jornada. Ali eu me lembro, tá? Uma apresentação que eu fiz para o nosso CEO, foi uma economia de R$300 mil ano, tirando ferramentas e colocando Homes lá dentro. Olha que legal. Isso aí. Foi um estudo que a gente fez, com o Homes a gente tira esse, aquele. Então a gente apresentou esse resultado. Pegou esse corte aí, Lucas. Esse é o da fonte única de verdade. Fonte única de verdade. Fonte única de verdade é maravilhoso. Porque a verdade tem visões, né? A minha verdade é diferente da sua. Exato. Quando você tem uma plataforma que orquestra tudo, isso realmente muda o jogo. Né? Exatamente. Mas é engraçado, a gente nunca
tinha conseguido um número desse. Assim, a gente sabe que economiza. Uhum, né? Sim. A gente sabe, porque e eu não sei se acontecia na Tecnis, o que a gente vê muito em empresas às vezes as áreas têm autonomia para contratar. Perfeito. Aí você vê um software de tarefa aqui, um software de processo pequenininho ali, um outro software lá, e você começa a juntar isso tudo e ninguém se fala, né? Sim. Fica aquelas ilhas você falou, ilhas de conhecimento ali. Perfeito. Quando está dentro da área, até funciona. Agora, começa a relacionar com outras áreas. Não funciona. E a gente tem casos, assim, de ferramentas e investimentos na ordem desse que eu falei, de ferramentas que não foram para frente. Ferramentas, por exemplo, de capturas de nota, que a gente tem hoje pelo Homes, funcionando, maravilhoso. Cara, foram tentativas um ano inteiro para tentar capturar nota, levar direto para o RP, e gastou, investiu, e que o projeto simplesmente falhou. Não viabilizou. Depois chegaram à conclusão, cara, com essa versão que vocês têm do RP e X mais Y, esse é um projeto que não dá para ser executado. E o dinheiro ficou ali na mesa. Então, realmente, o Homes é uma ferramenta que, por ter tantas funcionalidades, ela consegue substituir várias outras que existem na empresa. Se você utilizar essa visão do processo, essa arquitetura de dados, você vai conseguir ter bons resultados. Eu me lembro da gente... Você não é bem quisto por algumas pessoas aí, rapaz. Que isso. Tem a galera... É melhor ter cuidado agora aí, né? É nada. Mas o homem é forte, né? Tá fortão agora. Mas por via das dúvidas eu vou andar separado. Não, nem vou comentar. Deixa eu falar, né? Não, mas essa visão de alguém que não é de tecnologia, pra mim, que é fantástica. Sensacional. Que é de alguém que tá sentindo a dor. Sensacional. Porque o que você falou no início era muito interessante, que quando é TI, cara, a TI ela tá olhando o sistema. Ela fala, cara, o sistema faz isso aqui, vai lá, ó, botão esse aqui, vai. E assim, eu não parênteses, a TI cuida de tanta coisa também. Sim. É infraestrutura, é máquina, não sei o que. Imagina sem internet lá, sem infraestrutura física. Aí tem que infraestrutura física da obra. Cara, ele tem os seus BOs lá. Sem dúvida. E muita coisa cai pra TI que não era pra cair, né? Muita, sem dúvida. Mas, tem alguém que te ama também. A galera da TI tá falando assim, ó, tá entregando lá, né? Claro que tem. Aliás, um salve para a equipe da TI da Tecnis, que participa muito ativamente desse processo. Assim, eles são muito parceiros nessa visão e foram grandes patrocinadores também da entrada do Homes, né? O Felipe Tesser, o Guto, que hoje é consultor da Tecnisa, foi o diretor de TI. Um salve aí pro pessoal. Vamos dar um mérito para eles também, que foram grandes parceiros aí nesse processo. Só dúvida, você chegou a participar do processo de escolha do Homes ou não? Cheguei a participar. E você lembra o que te chamou a atenção? Que você falou assim, putz, eu acho que essa é a ferramenta. Você lembra na época? Eu lembro. Eu gostei muito da intuitividade do Homes, do espelho do Outlook ali, né? Da visão processo-tarefa. Da riqueza de informação, de detalhe, facilidade. Para mim, assim, o que mais chamou a atenção foi a facilidade da implementação do fluxo. Se a gente pegar nosso caso real, eu cheguei em março, o Homes começou em abril, em junho a gente já trabalhava no Homes com autonomia. Né? Então, assim, é uma ferramenta, é muito rápido. Não tem assim... E essa é uma visão do mundo atual, né, cara? As ferramentas estão muito rápidas de você implementar. E simples, eu sempre conheço assim, para mim é uma ferramenta simples, mas que resolve problemas complexos. Sim. É difícil casar isso, né? Exato. E um grande que me chamou a atenção do Homes, cara, vou dar um caso concreto também. Trabalhamos anteriormente em outros projetos com outras ferramentas que na hora de eu acessar os documentos foi uma luta. Eu tinha todos os documentos, eles estavam ali disponíveis, venderam, cara, na hora de você baixar tudo isso aqui é muito tranquilo. E, cara, na hora de baixar tudo, de dar o show, de fazer o gol de placa, não aparecia. Não conseguimos baixar. Então, desde que a gente viu o Homes, conversou com vocês e entendeu que a gente teria acesso ao documento, que a gente conseguiria trazer ele para a nossa base e a gente seria um pouco assim mais livre nesse sentido do que a gente foi anteriormente, a gente falou, cara, é o Homes, porque eu não quero mais sofrer aquilo, eu quero ter o documento na minha base, eu quero fazer gol de placa, eu quero quando o acionista falar, cara, esse empreendimento acabou, eu quero todo o documento. Então hoje, por exemplo, a gente finalizou uma obra em parceria com uma grande empresa, né, um grande grupo de investimento,
E eles pediram, cara, então nós acabamos a obra e todo o processo trafegou pelo Homes. Então, esse parceiro, ele aprovava os mapas de coleta, ele assinava os contratos todos dentro de um fluxo dentro do Homes. E, cara, rapidamente nós reunimos tudo, colocamos num pendrive antigo ainda, né? Eu até fiquei incomodado, não tem um jeito melhor de mandar pro cara? Não, tem que ser no pendrive mesmo. Pegamos um pendrive e entregamos pro cara. Então aqui, todos os contratos, todos os pedidos de compra, toda a documentação de fornecedor, todas as notas fiscais pagas numa única entrega. E o cara estava ali com o histórico de todo o empreendimento. Então, isso traz muita credibilidade, né? Hoje os nossos sócios, eles estão dentro do Homes. Sim. Então, eles recebem as informações e participam das aprovações através do Homes. Então, isso traz credibilidade, traz transparência ao processo. É muito bom. A Tecnisa com uma plataforma, depois que a obra termina, fala, deu problema com um funcionário, me dá os documentos dele. Eu falo, então... Depois de tanto tempo, né, o pessoal interagindo com o processo, armazenando e tal, na hora que precisa do documento, que é o gol de placa, fala assim, não, agora eu tenho, esse eu tenho, vou apresentar, tá aí tudo isso. Puta, então, não tem. Exatamente. Isso deve ser muito traumático, muito traumático. E a excelência, né, a gente falou que a gente começa um trabalho e ele começa a ser visto, ele começa a ser cobrado que ele trafegue por toda a empresa, mas isso também traz uma responsabilidade. Então, quando algo acontece, você tem que responder à altura. Então, não adianta você só falar que faz, que tem dashboard, documentos, se na hora que você precisa, você falha. Sim. Então, assim, a segurança também de ter o processo arquitetado, os dados seguros, gravados, né, armazenados, é importante porque... Em todas as vezes que a gente foi testado, né? Uma auditoria quer ver tal documento, tá aqui. Eu preciso do documento de tal funcionário, ação trabalhista. Os documentos estão aqui. Então, isso também traz credibilidade. Isso também faz com que o processo queira ser replicado em outras áreas. Porque os caras falam, não é blá, blá, blá. Realmente isso funciona. E isso funciona. É o famoso intangível, né? Quanto vale isso? Exato. Quanto vale isso, cara? Numa reunião com o presidente, o cara falar assim, olha, eu preciso saber essa nota aqui. O que se gastou nessa nota? Qual foi o serviço? Tá aqui, né? Cara, você pesquisar lá no Homes, foi uma filmagem de drone no terreno tal. Cara, tá bom. Caramba, em 10 segundos. Aqui a informação que eu precisava. Qual o valor disso? Eu não tive que levanta, olha no arquivo, de que mês a nota geralmente é aquela que começa a suar. Tu começa a digitar, por favor. Exatamente, acho isso aqui. E é interessante isso, né, pra gente, Bruno, que o Bruno veio recentemente, mas ele conseguiu, acho que fazer um resumo muito bom, porque a nossa origem é repositório de documentos. Perfeito. Nós somos muito bons nisso. Sim. E às vezes a gente olhava para isso, não é cool, né? É antigo, né? Mas tava lá. E aí quando você junta isso com o processo, agora com o IA, você fala, opa, isso aqui tá ficando poderoso, isso aqui tá ficando interessante. Entendeu? O patinho feio tá ficando bonito, né? Você vê a importância, claro, ele sozinho tem, não é que não é nada, mas ele sozinho tem uma importância X, mas ele junto... Sim. Com orquestração e agora com inteligência artificial, cria um... É que você fecha o puzzle, né? Você fecha o quebra-cabeça ali. Você começa com o processo, você tem no meio documento, e você finaliza encapsulando isso tudo e entregando para o teu parceiro lá. Isso é legal demais. Muito legal. Então tem sido uma experiência muito positiva para toda a Tecnisa. Cara, eu acho que hoje são mais de 50 já processos mapeados em produção, rodando, um número absurdo de fluxos já concluídos, é um histórico aí de muitos processos finalizados. Então, pra gente, assim, é um belo de um parceiro. Se juntar com os de TI, tem mais de 100. Tem. Cara, hoje eu olhei o número no Dash lá, só esse ano, na engenharia, eram 108 mil processos, cara. Nossa. Olha só. Se você pensar nota fiscal, contratação, 12 obras, tudo que contrata, todo pedido de material, tudo passa pelo Homes. E o bacana é que você passa pelo Homes, olha a segurança disso. Passei pelo Homes, trafeguei todo o processo de compra. Ali no processo tem a requisição, tem um mapa de coleta, isso vai para o RP, alçadas de aprovação. Então eu tenho toda a documentação, todas as evidências que suportam aquela contratação. Quando isso é aprovado no Homes, ele me grava na tabela.
E eu só consigo lançar uma nota fiscal do que está gravado na tabela. Olha. Então você amarrou. consegue Já também, cara, amarrou. ter uma segurança. Acabou aquele negócio de regularizar a nota, o cara chegar com a nota e pagar sem ligar ela a nada, o cara lançou direto no sistema. E tem uma coisa que eu ouvi, né? Você conhece muito mais construtora, que tem fornecedor que, tipo, não, manda o caminhão. Isso aí. Ele fatura e manda. Aham, Aí se o é cara isso aí. receber. Exato, O exato. cara que não tem controle recebe. Paga, bota na fila pra pagar e Cara, ficou, né? acontece isso mesmo. Acontece, acontece. Manda lá. Manda mais, né? Ah, já Cara, mandei a fim mais. de mês, o cara precisa faturar lá, fazer o número. No Brasil não acontece não, mas na Suíça. Lá tem as obras na Suíça, isso tá acontecendo por lá, né? Aqui quase nada, né? Aqui isso é muito raro. Né? Raro, mas acontece com frequência. Né? É raro, mas pelo menos 8 vezes por semana a gente tem. Cara, teve um caminhão, pra você ver, coisa de Brasil, né? Chegou para entregar em nossa obra, caminhão gigante com drywall, sei lá, negócio de 100 mil reais. E era um cara que criou um domínio Tecnisa. Vale até um adendo aí para os fornecedores se ligarem nesses golpistas aí. E, cara, ligaram lá na empresa, eu sou o novo diretor da Tecnisa, o caminhão tava lá, é o que você falou, o cara não quis saber, é o diretor da Tecnisa, o novo cara, manda o caminhão lá. Chegou lá, os caras olharam, não, mas nós não estamos nessa página, eu estou nem precisando desse material, o que está acontecendo? Aí descobriram, acionaram na justiça, mas às vezes o cara manda por querer, às vezes o cara no enganado. Golpe, enganado, tá mandando, é uma loucura, é uma loucura. O brasileiro... Eu participei de uma, rapidinho, já tá em cima do horário, mas esse foi ótimo, assim. Tinha uma parte da obra que o cara fala, cara, essa parte aqui tá sempre molhada. O que tá acontecendo? E o pessoal fazia a obra pra ver se era vazamento de baixo e tal, não sei o quê. Resolveram botar uma câmera. Cara, chegava o caminhão com ferragem e tinha uma balança no início e uma balança no final. E eles calculavam o pagamento daquele fornecedor pelo peso, diferença de peso. Então, o que o cara fazia? Ele botava a ferragem por cima e um monte de saco de água por baixo do caminhão. Então, ele passava na balança um determinado peso. Ele parava no meio do caminho, furava os sacos de água, a água escorria e no final ele ia embora, pesava de novo. A diferença eles pagavam. O cara só pegou isso pela câmera. Falei, nossa senhora, o pessoal é muito criativo. Né? Brazilian Skills. De vez em quando a gente usa umas no home. Alô, lá, NASA. Um scriptzinho. Tem que chamar a NASA aqui, com certeza. Muito bom. LG, cara, a gente ficaria aqui foi literalmente... recorde hoje, hein? Mas ficaria aqui, olha, muitíssimo obrigado. Imagina. Obrigado pelas histórias, pelos depoimentos. Dá para ver que você é um entusiasta. Sim, sem dúvida. Antes do Homes de processo. Sim, e sem processo o Homes não existe. Parabéns pelo trabalho realizado. Obrigado. Dá para ver que vocês saíram de uma situação, pegaram uma situação que a empresa estava querendo se transformar e realmente conseguiram transformar a empresa. E vou te falar, quem não tem um Tecnisa hoje, olha, eu vou te falar. Porque eu fiquei assim, essa é uma empresa que eu compraria um imóvel. Boa, eu já comprei e sou apaixonado. A equipe do comercial não me perdoaria se eu não fizesse. Fica o convite para conhecer o nosso stand lá no Jardim das Perdizes, uma série de imóveis maravilhosos. É bonito. Para você, lá é bem bacana. E realmente, muito obrigado pelo seu tempo. É um prazer ter você aqui, viu? Prazer foi meu, muito bom contribuir, compartilhar a ideia. E a gente falou muito pouco, tem muita coisa ainda para acontecer. Vamos 5 horas de podcast. Esse aqui é só o primeiro. O próximo vai ter uma série de episódios do LG. Daqui um ano nós vamos voltar com esse desafio da IA aí, para a gente ver como é que foram as implementações. Vai ter mais história boa para a gente contar. Muito bom, muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado.